Voltamos com Roda Viva, o terceiro bloco do programa. Hoje o ex-ministro Gustavo Krause conosco aqui nos estúdios, no centro do Roda Viva. Se você perdeu um trechinho dos dois primeiros blocos, você pode acessar o YouTube, pode acessar o Facebook do Aldo Vilela, ou o Facebook da TV Nova, e em todas as mídias sociais você tem acesso a esse programa. Então, tão logo termine o programa, já fica disponível também em todas as mídias sociais. Voltamos ao terceiro bloco. Eu interrompi quem foi a senhora, o senhor, o Jairo, Ângelo, então, por favor. Bom, a propósito das relações do presidente da República com o Congresso, do governo com o Congresso, a gente percebe que, outro dia, a propósito disso, eu estava conversando com o Everardo Maciel, lá na Fundação Fernando Henrique Cardoso, lá em São Paulo. E ele dizia, muito preocupado até, de que a questão de reformas, quando elas entram no Congresso, ele falava especificamente da reforma tributária. Então ele dizia que quando um texto entra no Congresso, ele sai completamente diferente e às vezes até distorcido. Então, como é que você que foi ministro da Fazenda, como é que você vê essa relação? As pessoas precisam compreender um pouco a natureza e o funcionamento das casas parlamentares. No parlamento não existe voluntarismo, nem a possibilidade de um projeto entrar e sair que não seja ou aperfeiçoado ou desfigurado. Não há possibilidade. O ideal é que saia aperfeiçoado, né? No Congresso, todos são iguais perante o voto. O cara pode ter 1 milhão de votos, o outro que foi eleito. Então, é preciso que essa casa, que é uma casa plural, entenda isso. A reforma tributária, para mim, ela tem que ser feita de forma... ela tem que ser feita no plano infraconstitucional, porque faz 30 anos que eu ouço essa conversa. Verdade. Tá? Há 30 anos. Então, é você tentar simplificar ao máximo, mas eu não vejo grandes... Agora, é curioso que as pessoas falam em reforma tributária, mas reclamam que o brasileiro é o povo que, talvez uma das nações onde o povo mais paga imposto e tem um retorno desse imposto você paga 36% baixíssimo, a 37% e tem um retorno um pouco mais. Baixíssimo. Um pouco mais. E um retorno... Mas quando se fala em reforma tributária, ninguém fala em baixar o imposto, reduzir o imposto. Se fala em aumentar imposto, em eficientizar o sistema de recolhimento de imposto. Continua, quando você fala em déficit fiscal, austeridade, aí você diz, lá vem o neoliberal. Não, isso é uma questão aritmética. E a austeridade é uma coisa do exemplo. O que é austeridade? É você fazer uma visita presidencial, uma viagem, e não levar 150 xeleléus. Não precisa. Não precisa. Deixa eu entrar para rodar aqui. Você acha que a austeridade está sendo colocada agora quando o Bolsonaro disse que vai reduzir de 30 para 15 ministérios? Quando ele disse que vai tirar 24 mil cargos comissionados, vai reduzir a 12? Isso tem mais efeito simbólico do que real. Só. Mas tem efeito. Mas é alguma coisa. E aí desaparelha. O início do desaparelhamento do Estado. É isso. Mas sabe, eu tenho a impressão que quando ele diminui o número de ministérios, talvez ele aumente a eficiência, porque nós sabemos dá para fazer menos, que durante o governo Dilma tinha ministro que jamais disparou como presidente. Isso não funciona. Agora, isso tem muito mais efeito, né? Simbólico. Isso tem mais um efeito simbólico perante a população, tem um efeito político. Mas, do ponto de vista real, do déficit fiscal, é preciso que sejam tomadas medidas mais profundas. E a medida fundamental, meus senhores, nós estamos com a expectativa de vida. Em 70, os homens 72 anos, as mulheres 77. Daqui a pouco, elas vão para 84 e a gente para 78. Não tem como pagar essa conta. Não é possível que isto não esteja numa agenda prioritária. Aliás, isso é o efeito cascata, né, Krause? Porque quando você vai para os estados, a situação é crítica, é caixa de Pandora. Quando você vai para os municípios... a Previdência Municipal, aí, é outra bronca. É outra bronca. Jairo, falando... Nós estamos correndo o risco de nos tornarmos um país pobre e velho. Uma nova Grécia. Uma nova Grécia. País pobre e velho, estava escutando também aqui as opiniões municipais, estaduais, e
continuando um pouco na linha do partido, do partido organicamente se reorganizando, a gente teve em 2016, no meu ponto de vista, não só por isso, mas um segundo turno nas eleições municipais aqui em Recife, devido a uma votação de última hora expressiva da deputada Priscila Krause, que deu condições a haver um segundo turno aqui na cidade do Recife. A gente passa por esse momento onde o DEM tem algumas feridas. Por exemplo, Mendonça Filho não conseguiu a sua eleição, mas pode, de repente, desembarcar num governo Bolsonaro. E existe essa possibilidade do DEM se solidificar e ganhar um corpo. Em 2020, só se fala numa expressiva votação do deputado João Campos, numa expressiva votação da deputada Marília Reis. E existe quadro e cenário para visualizar a Priscila Krause ganhando corpo e indo para essa eleição junto com um DEM mais preparado e solidificado? Apesar de ter emagrecido bastante, ela ganhou um tipo de corpo que muito me orgulha, que foi o corpo dela, a personalidade dela, a bandeira dela. Ela não é mais filha minha, eu sou o pai dela. Porque eu fui um político por acaso e ela é uma política por vocação. Então ela está no jogo. Para quê, com quem e por quê, não importa, ela está no jogo. Ela é do ramo. Ela é do ramo. Eu não. Eu era um outsider. E fui demorando. Ela não, ela é do ramo. Então, veja bem, ela vai continuar a vida dela, o DEM sofrendo suas vicissitudes, o país pulverizado, vai ter que ter uma rearrumação com isso, a cláusula de barreira vai aumentar, eu espero, porque quando a gente conversa na mesa do bar... Mas a cláusula já deu uma arrumada esse ano, já começou a arrumar, né? Ou a gente conversa entre nós aqui, a gente tem uma certa sensação de que o mundo vai acabar depois. Eu queria, antes de... Tranquilizar o povo. Eu queria, antes de encerrar... Tranquilizar o Isso aqui povo. não é agora. Eu queria dizer para vocês, dando um olhar mais distante para o Brasil, que nós temos ativos muito interessantes. Muito interessantes. O Brasil tem ativos. Que ativos? Vou dizer. As nações prosperaram por quê? Não existe uma resposta unívoca para isso. Nem existe, mas existem algumas evidências empíricas de nações que prosperaram. Geralmente, elas se estruturaram em cima de 5 pilares. O pilar político, que é a democracia liberal. A democracia liberal representativa, mais participativa, menos participativa, mais democracia. O segundo era um pilar econômico, que são as economias de mercado. Não é um mercado, esse ente miserável, não. É um mercado institucionalizado. É um mercado que combate o dumping. Nós temos uma democracia política que sofreu muita pancada. Ultrapassou estagflação, ultrapassou impeachment. Então nós temos vocês nasceram sob o signo da democracia. Eu já passei por uma opção de coisa, mas vocês não sabem o que é uma inflação. Não sabe o que é chegar num supermercado e ouvir a maquinazinha virada. Não sabe o que é tsunami, né? Então veja bem, você tem uma economia hoje com sólidos fundamentos. Você tem a taxa de inflação na média, você tem uma taxa de câmbio flutuante, você não tem o superávit primário, mas você tem reservas bastante expressivas. Então, você tem uma economia, ela é meio bipolar, né? Ela quer caminhar para um lado e uma porção de gente puxa para o outro. Você tem um microempreendedor trabalhando, o Brasil profundo trabalhando. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, esse para mim é o mais complicado, porque o Brasil avançou e retrocedeu, que é o problema da equidade social. E aí falha o Estado como provedor de serviços. Falha um sistema tributário regressivo, que tributa o consumo miseravelmente. Aí precisa dar uma mudada mesmo. Esse é o terceiro pilar, a equidade social, ser mais igualitário, menos desigual. Qual é o quarto pilar? O quarto pilar é a ética pública. Quando eu falo em ética pública, não é ética do político não, rapaz.
A justiça eu falo na cultura, não, eu falo numa cultura ética, numa cultura política. Eu falo na falta de ética do sujeito que fura a fila. Sim. Do cara que passa do carro. É a ética agostiniana. Atira lixo na rua do cara. Joga lixo na rua. Então, a ética, ela é uma espécie de argamassa dos valores políticos. Mas não é só do político, não. É do cara que não... o cara, eu faço meu tratamento de direito, o cara vai, 10 mil conto, mas eu faço 20% a menos 8 e eu aceito. Pactuei. Sem nota. Fora de padrões éticos. Eu não posso falar do meu representante. Sim. Então, essa cultura ética, isso se mede. A Finlândia é o país mais ético do mundo. Isso se mede, isso tem ranking. Né? Então, esse é um outro pilar. Então, eu falei aqui em 4 pilares. Estamos de olho, não é? Esse Moro, com seus defeitos, suas qualidades, etc., esse Moro e essa Operação Lava Jato, não é uma coisa, é um movimento. Vamos entrar no Moro, que o senhor citou agora? E aí, deixa eu falar no quinto e último pilar. O quinto e último pilar da sustentabilidade, o Brasil dá show, que é o protagonismo ambiental, é a questão ambiental. Ainda está à frente. Aí nós estamos à frente. Nós temos o vento soprando certo, nós temos sol, vento, biomassa, temos tudo isso e a possibilidade de uma economia de baixo carbono. Por isso eu fico um tanto quanto assustado quando vejo se querer unir o meio ambiente à agricultura. Essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Que você Mas tem... antes dessa, vamos pegar... Vamos ouvir o senhor citou no Moro aí, qual é o seu entendimento da aceitação do Moro aí em ser ministro, em largar a toga e partir para cima aí para compor esse ministério do novo presidente? Depende de cada olhar. Né? O seu olhar. O meu olhar, eu acho que o presidente fez um golaço, acho que o Moro se expôs e ele favoreceu a narrativa de uma suspeição. De uma suspeição. Evidentemente que essa suspeição, ele precisaria estar atrelado à suspeição aos dotes de vidente. Dividente, né? Estranho, né? Essa suspeição. É evidente, então ele é evidente. Hoje é evidente. Não há a menor dúvida de que ele colocou aí. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é quando você tem um ministro com esse tamanho e essa categoria, o difícil é você tirar ele. Se não pode, se não pode demitir no nome. Então tá exatamente isso. Ele está numa altura muito demasiada. É difícil. Isso é um risco que se corre. Não se nomeia quem não se pode exonerar. Viver é arriscado. Governar é correr risco. Mas até esses riscos estão aí. Então, é preciso, você ir decantando, dando tempo ao tempo. E o presidente também entendendo que ele é o grande árbitro disso. Volta a questão da condução. Não é? A condução. Bota o time em campo e deixa o time jogar. Eu quero fazer uma pergunta sobre o meio ambiente. O presidente da República eleito, ele falou que não ia ter um ministro xiita, usou um termo xiita para dizer que não seria um sujeito muito apegado a questões ecológicas. No entanto, existe uma sinalização já mundial de que se você não houver uma preservação ambiental adequada, o próprio produtor agrícola brasileiro vai perder mercado. Chamou a atenção foi a declaração do Blário Maggi, que ele é ruralista. Ele disse, ruralista, disse que juntar o Ministério do Meio Ambiente com a Agricultura seria uma grande bobagem. E eu queria lhe perguntar justamente isso. Um ministro permissivo demais não daria um sinal trocado para o mundo e até para o próprio agronegócio? Eu respondo a tua pergunta com uma profunda alegria, porque eu vou declarar publicamente que eu sou um convertido à questão ambiental e sou um xiita. Fui ministro do Meio Ambiente. Eu me converti porque eu percebi que os limites biofísicos da natureza não aguentam. Você passou 1.800 anos para ter 1 bilhão de habitantes. Em 30 anos você passou de 4 bilhões para 7 bilhões de habitantes. Essa nave não aguenta. Não aguenta. Então, eu fui tomado não só por um encantamento, mas por um interesse intelectual muito grande e político pela questão ambiental. Tanto que não hesitei em assinar um manifesto dos ex-ministros quando houve o problema do Código Florestal. E agora, no dia 22 de outubro, eu e mais 7 ou 8 ex-ministros, nós assinamos na Folha de São Paulo
um artigo onde nós pedimos apenas duas coisas ao presidente. Não junte agricultura com o meio ambiente. Não precisa. O Brasil, a produtividade da soja brasileira, a produtividade do milho, o agronegócio chegou a um estágio que ele não exporta uma commodity, ele exporta tecnologia, inteligência. E isso é o que dá produtividade. Quando eu aumento a produtividade, eu não preciso mais desmatar. Não precisa desmatar. Você pode crescer. Ao contrário, né? É floresta. Contrário, assim, né? É florestar. Bom, então você tem, não é? Eu estava dizendo essa questão do... E tinha o Acordo de Paris. E outra coisa, e o Acordo de Paris. Os 2 pontos. Esses 2 pontos, nós pedimos isso. Porque passou-se o tempo, quando eu disse que eu era um xiita, passou esse tempo. Todo movimento que defende uma causa minoritária ou identitária, ela tem um momento épico, onde você tem que ser radical, onde você tem que partir para a luta. Depois você parte do grande dissenso. Aí depois o que aconteceu? O movimento, o ambientalismo no Brasil amadureceu. Amadureceu incrivelmente. Eu me lembro como é que eu sofri em 95. Quando eu dizia, temos que fazer um pacto com o capital. Mas é um pacto com o diabo. Eu digo, não. O capitalismo pode ter todo o defeito do mundo. Agora, mas veja, ele se adapta às circunstâncias. Não se autodestrói. Mas não se autodestrói. Não se autodestrói. Não se autodestrói. Ele não se autodestrói. Pronto, vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo. Ronaldo, mostra a charge aí que você terminou de concluir agora, para a gente poder rodar e ir para o próximo bloco, né, para voltar. Olha aí. Muito bem. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. O último bloco do programa Roda Viva Pernambuco. Hoje o ex-ministro Gustavo Krause conosco. Na próxima terça, José Paulo Cavalcante Filho, aqui no Centro do Roda.